Nos diz assim a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde, lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Até aqui, vamos orar mais uma vez. Ó Deus, muito obrigado pela palavra do Senhor, por todos os atos do culto, porque nós tudo fazemos aqui oferecendo para o louvor, para a glória do nome do Senhor. E é para isso que nós existimos para vivermos em torno do Senhor, bebermos dos ensinamentos do Senhor. Como o próprio Senhor Jesus, na oração sacerdotal, disse que a vida eterna é conhecer ao Pai, conhecer o Filho a quem o Pai enviou. Como é bom saber, ó Deus, que podemos conhecer o Senhor, o Teu Filho, pela obra do Teu Espírito, que aplica a Tua palavra no nosso coração. E podemos conhecer aqui, já aqui nessa caminhada terrena. É verdade que conheceremos face a face, quando estivermos na presença do Senhor, ou no estado eterno quando Cristo nos voltar para nos buscar. Muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio de termos sido comprados por um alto preço, o sangue do Teu Filho. E pela palavra do Senhor, que o Senhor preservou até nós, o Senhor fez com que pessoas viessem aqui para transmitir a todos nós o Evangelho do Senhor. Muito obrigado por esse tamanho privilégio. E pedimos, ó Deus, que ela continue a falar ao nosso coração, a incomodar, a inclinar o nosso coração para vivermos conforme a Tua vontade. Pedimos Tua bênção nessa hora, que o Senhor nos ilumine e nos ajude a entender a vontade do Senhor para todos nós. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.
Ashbel Green Simonton chegou em 1859 na Baía de Guanabara, no dia 12 de agosto. E é muito bonito o relato que ele conta do navio fazendo as manobras ali na Baía de Guanabara. E ele, que havia viajado os Estados Unidos inteiro, ele disse que não tinha lugar mais bonito do que o Brasil. Ele ficou encantado com a beleza do nosso país. E aqui ele foi bênção. E nós somos fruto desse trabalho missionário de Ashbel Green Simonton. Mas 100 anos depois, o Dr. Martyn Lloyd-Jones, um grande pregador puritano, médico da rainha da Inglaterra, e sem dúvida alguma um dos teólogos mais importantes que já passaram por esse mundo. Dr. Martyn Lloyd-Jones fez uma série de sermões para comemorar os 100 anos de avivamento, do auge do avivamento. O auge do avivamento foi o ano da chegada de Simonton. Olha que interessante. Nós somos fruto do segundo grande reavivamento da história da igreja. Quando lá nos Estados Unidos os americanos estavam cheios do Espírito Santo de Deus, todas as igrejas, todos os movimentos querendo anunciar o evangelho do Senhor e as agências missionárias espalhando o missionário para o mundo inteiro. Foi assim que nós recebemos o evangelho por conta de um avivamento que aconteceu no seu auge, havia acontecido um pouco antes, começado um pouco antes, mas o auge do grande reavivamento foi em 1859, ano da chegada de Simonton. 100 anos depois, Martyn Lloyd-Jones vai pregar uma série de sermões que viram um livro chamado Avivamento, do Dr. Martyn Lloyd-Jones, onde ele fala da necessidade do avivamento, onde ele fala da figura da igreja hoje, em 1959, e aí a gente começa a perceber, né? Que se em 1959, para o Dr. Martyn Lloyd-Jones, a igreja estava fria ou morna, a gente fica pensando, e nós hoje, 2022, como é o retrato da igreja hoje? Será que nós melhoramos de 1959 para cá? Talvez em alguns pontos podemos até ter melhorado, mas será que em todas as áreas nós estamos melhor? É muito fácil de resolver isso, né? Quando nós conversamos com os crentes da velha guarda, naquele período que nada podiam fazer na igreja, tudo era proibido, não é? Tudo era proibido, muitas coisas eram proibidas. Mas como os da velha guarda amavam mais a igreja, pregavam mais o evangelho, viviam mais em santidade, em comunhão, e impactavam as gerações por tantos e tantos anos. A Igreja Presbiteriana de São Caetano é um reflexo disso. A década de 70 aqui dessa igreja foi uma década de muitos frutos. Vários pastores saíam daqui deste local. Várias pessoas se converteram aqui neste lugar. Houve um começo de um avivamento aqui neste lugar. E os irmãos da velha guarda sabem disso. Sabem do que eu estou falando, e até eles falam com saudosismo dessa data. Ficou muito claro no culto de aniversário da mocidade desse ano, mas eu peguei no pé de todos eles, né? Não tem aposentadoria para o reino de Deus. Por que não retomar esse novo desejo de pregar o evangelho, de viver o avivamento que vocês começaram a experimentar e por alguns motivos isso cessou? Parece que a igreja na década de 70 estava experimentando uma fase tão boa, e aí algumas coisas foram se esfriando na vida da igreja, e eu creio que os sermões de Martyn Lloyd-Jones são muito atuais e necessários. Ele começa o seu livro lembrando de um episódio muito interessante dos discípulos não conseguindo expulsar os demônios daquele jovem. E o pai aflito chega para Jesus e diz: Senhor, eu trouxe meu filho e os seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio. E lembram a resposta de Cristo? Isso diz assim: esta casta só sai com oração e jejum. Será que a igreja hoje está se dedicando na oração? Será que a igreja hoje está mantendo o foco no seu ministério? E Martyn Lloyd-Jones diz isso: o jejum ele serve basicamente ou principalmente para manter o foco. Quando você está jejuando, você lembra o tempo todo do motivo para o qual está jejuando. Então você mantém o foco de buscar a Deus, de ter fome de Deus, como diz John Piper no seu livro, quando fala sobre jejum. Jejum é fome de Deus, é desejo ardente do Senhor.
Será que nós, igreja, não estamos precisando retomar, ouvir os sermões de Martyn Lloyd-Jones, ouvir as histórias de Simonton, de Blackford, de José Manuel da Conceição, Schneider, Chamberlain e tantos outros que temos na história, nos anais da nossa igreja e nas demais igrejas que chegaram aqui em 1859? Talvez é tempo de voltar para o Senhor, é tempo de buscar novamente um reavivamento. É tempo de voltar os olhos para a palavra de Deus, para pregar o Evangelho, para se dedicar nas coisas do Senhor. Mas eu penso que a igreja está vivendo morna. E a palavra de Jesus é muito dura para com uma igreja. Quando Jesus fala de uma igreja morna, uma igreja que tinha o melhor caixa, a melhor tesouraria da época, uma igreja que estava com a sua conta bancária estourando de dinheiro. Mas para Deus isso não significa muita coisa. Porque Jesus vira lá no Apocalipse para a igreja de Laodiceia e diz assim: porque és morna e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Eu penso que esse é o momento de todos nós analisarmos a nossa vida, o nosso coração. Será que nós temos causado náuseas em Cristo? Ou será que Cristo está orgulhoso do nosso envolvimento com a obra missionária? Orgulhoso do nosso envolvimento com a vida em santidade? Orgulhoso com a nossa caminhada com a palavra de Deus? Será que nós estamos seguindo o exemplo daqueles homens que abandonaram seus países para trazer aqui o Evangelho de Cristo? Ou o Evangelho de Cristo para nós se tornou apenas um entretenimento? Será que as nossas sociedades internas, a igreja presbiteriana tem a sua sociedade de crianças, adolescentes, jovens, mulheres, homens? Será que as nossas sociedades internas estão preocupadas na obra de Deus? Ou tudo se virou um clube, ou um circo, ou um modo de entreter os crentes? Tudo isso é algo para a gente refletir. Eu creio que os sermões de Martyn Lloyd-Jones são os mais urgentes e atuais possíveis para o nosso tempo. Da mesma forma, e eu achei interessante, que o Dr. Richard Phillips, nos seus sermões no livro de Jonas, ele tem a mesma percepção que teve Martyn Lloyd-Jones. E ele diz assim: a igreja hoje, ou a vida de Jonas, a vida do profeta Jonas, o exemplo do profeta Jonas, é o retrato da igreja que está dormindo. E quando a igreja está dormindo, acontecem desastres, acontecem situações calamitantes, porque a igreja está dormindo. Eu queria então falar com a igreja sobre a ação da igreja e a reação do mundo. Qual tem sido a nossa ação como igreja do Senhor? Nós vamos chegar lá diante de Deus e vamos apresentar o que para o Senhor? Ah, Senhor, eu consegui tantas casas, tantos carros, tanto dinheiro no banco, eu consegui colocar meu filho na escola tal, eu formei meu filho em doutor nisso ou naquilo, eu me formei graduado em tal coisa, tenho mestrado, doutorado e tenho isso e aquilo. O que você vai apresentar para o Senhor? Quando nós chegarmos diante de Deus, como nós vamos chegar diante dele? Com as mãos limpas ou com as mãos calejadas de trabalhar no Evangelho de Cristo? De que maneira a gente vai se apresentar como igreja do Senhor na frente do nosso Salvador? Paulo, quando se despede da igreja de Éfeso, ele diz assim: a igreja é cara demais, ela foi comprada por um alto preço, o sangue do Senhor Jesus. Igreja é algo muito especial. E a gente precisa saber como está a nossa caminhada como igreja. Qual a ação da igreja e a reação do mundo? E a primeira lição que o texto traz aqui é o retrato de uma igreja que dorme. Porque Jonas está dormindo, não é verdade? Vamos ver aqui os 3 primeiros, aliás, o começo do capítulo. Nos 3 primeiros versos, por exemplo, há um retrato de quem está dormindo. Quem está dormindo, por exemplo, não vive os propósitos de Deus, não está interessado nos propósitos de Deus. Está interessado na sua própria vontade, na sua própria agenda, não nos propósitos de Deus. E mais um problema aí. A igreja que dorme não está interessada em cultivar um relacionamento com Deus. Pelo contrário, ela se afasta do Senhor. Ela se afasta cada vez mais de Deus. Daí a gente pode avaliar um pouco a nossa vida. Você está próximo de Deus?
Você está vivendo uma vida íntima com Deus? Vamos lembrar do chamado a uma vida espiritual, a uma reforma espiritual, como diz D.A. Carson, na sua pregação aos jovens em 1991, lá nos Estados Unidos, quando ele diz que a coisa mais urgente da igreja era intimidade com Deus. Será que hoje os nossos jovens estão vivendo uma vida íntima com o Senhor? Ou quem sabe a agenda desse mundo está engolindo os nossos jovens com agendas tão mirabolantes, com ideias tão demoníacas que têm acontecido ao nosso redor. Vejam só o que acontece com Jonas quando ele resolve se afastar de Deus e vai viver na dormência espiritual. Veio a palavra do Senhor a Jonas, verso 1, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, tenha disposição de servir ao Senhor. Você tem saúde, você tem um chamado, dispõe-te para servir ao Senhor. E aí olha só a resposta de Jonas: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs sim. Jonas gastou toda a sua energia que tinha, todo o seu tempo e todo o seu dinheiro, mas para bem longe do propósito de Deus, e para bem longe do Senhor, porque o verso 3 diz: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, lugar totalmente contrário, provavelmente na Espanha. Nínive era lá para o lado do Iraque, ele resolve ir lá para a Espanha, o lugar mais longe que ele encontrou, para fugir da presença do Senhor. Ele não quer os propósitos de Deus, ele não quer nem mais a presença de Deus na vida dele. Será que você também passa por situações assim? Não quero mais saber de Deus se intrometendo na minha vida. Não quero mais viver de acordo com o Evangelho. Era esse o momento de Jonas, o representante da igreja, um profeta da igreja do Antigo Testamento. E ele vai então ao porto de Jope, ele escolhe o porto de Jope, um porto que não era do povo de Deus, talvez com medo de encontrar um crente em outros portos. Ele vai para Jope, é melhor em Jope. Quem sabe eu não encontro ninguém mim, né, que me conheça aqui e me pergunte o que eu estou fazendo aqui. E ele paga a sua passagem. Vejam como Satanás abre todas as portas quando a gente foge do propósito de Deus. Ele acha um navio, ele paga a passagem e ele embarca no navio. Nenhuma dificuldade ele teve para entrar nesse navio. Como Satanás facilita as coisas quando a gente quer andar em desacordo com a vontade de Deus. Nós já falamos disso nos 2 últimos sermões em Jonas. E aí o texto volta a tocar no mesmo ponto. Para longe, final do verso 3, para longe da presença do Senhor. Como é que você está hoje? Longe da presença de Deus? Vejam só, eu não estou falando de igreja. Eu estou falando de Deus. Porque talvez você esteja na igreja quase todos os dias, quase todo final de semana, e ainda assim está longe da presença de Deus. Por outro lado, eu quero agora me referir àqueles que estão no online ali. Porque tem gente agora que acha que o culto é online só, e que dá para ter vida de crente na internet. Me desculpa, mas não dá. Não tem como ser crente se não pertencer ao corpo de Cristo. Dê graças ao Senhor que você pode, tem saúde para vir à igreja. Porque a internet é um recurso para aqueles que estão doentes, que não têm condições de vir. E se você não vier, Deus pode pesar a mão sobre aquele que está brincando e zombando com a igreja do Senhor. De Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso ele vai colher, diz a palavra. Então nós temos que tomar cuidado com as coisas de Deus. Jonas não prestou atenção nas coisas de Deus. Jonas se afastou do propósito de Deus. Jonas se afastou da comunhão com Deus. E ele está demonstrando como é uma igreja morna, uma igreja dormente, uma igreja que não impacta o coração de ninguém. O verso 4 diz assim: mas o Senhor vai lançar sobre o mar, um forte vento, e vai fazer no mar uma grande tempestade, e o navio estava para se despedaçar. E olha só o verso 5, que interessante. Quando a igreja está dormindo, olha o que acontece com o mundo. Olha só o que acontece com o mundo quando nós, igreja, não cumprimos o nosso papel. Verso 5. Então os marinheiros, incrédulos, eles estavam assim, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, caíam em idolatrias diversas, lançavam ao mar a carga que estavam no navio, perdiam até os seus bens para aliviar a bagagem, o peso do navio.
Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, dormia profundamente. Quando nós dormimos profundamente, o mundo se desespera. O mundo fica inquieto. O mundo começa a afundar. Eu lembro da conversa de Joel Bick quando esteve aqui no Brasil, almoçando com o Dr. Augusto Nicodemos, e naquele almoço ele perguntou quantos evangélicos temos no Brasil. O Dr. Augusto disse cerca de 27%. Aí o Dr. Bick disse assim, não é verdade. E a resposta do Dr. Bick é, se aqui no Brasil tivesse 27% de verdadeiros crentes, o Brasil seria muito melhor que os Estados Unidos. O Brasil seria 1000 vezes melhor que os Estados Unidos em todas as áreas. E aí o Dr. Nicodemos teve que dizer a ele, nominalmente são 27% de evangélicos, apenas nominalmente. A igreja está dormindo. A igreja apenas leva o nome de evangélica, mas a igreja, infelizmente, está dormindo, deixando de impactar o mundo. E tudo o que acontece ao nosso redor, ao mundo, a responsabilidade é nossa como igreja. E não sou eu que estou dizendo. Estou falando de homens, teólogos importantes. Vou citar mais um. Alguém conhece John Stott? Uma das maiores profundidades em Novo Testamento. Ele disse assim, se o mundo está em trevas, a maior culpa do mundo em trevas é porque a igreja está deixando de ser luz. Se o mundo está apodrecido, a maior culpa é porque a igreja não está cumprindo o seu papel de sal. Ou é um sal sem sabor, sem propriedade, que não presta para nada. Esse é o retrato da igreja, segundo grandes teólogos, grandes analistas da palavra, homens de Deus. Homens que não eram apenas de teologia. Presta atenção no que eu estou falando. Estes homens que eu estou me referindo, Martin Lloyd-Jones, John Stott, Joel Bick, o próprio Dr. Augusto Nicodemos, que eu tive o privilégio de conviver com ele em aula, são pessoas de Deus, de espiritualidade, e que quanto mais conhecem a teologia, mais vida dedicada à obra do Senhor eles têm. E o retrato hoje da igreja qual é? Uma igreja que dorme em discussões teológicas. Uma igreja que, em vez de se alimentar do evangelho e pregar o evangelho, fica discutindo bobagens, discutindo coisas que não são tão relevantes. Mesmo dentro da teologia reformada, pegue o livro do Dr. Bick, Vivendo para a Glória de Deus, ele vai dizer assim, ele vai falar dos 5 pontos do calvinismo, ele vai falar sobre várias questões, ele diz assim, enquanto a igreja ficar discutindo calvinismo, arminianismo, a igreja está fugindo do propósito bíblico da palavra, e ele pega os 5 pontos do calvinismo de uma forma prática, nós somos eleitos para isso, para viver em santidade, para pregar o evangelho, para fazer diferença nesse mundo, isso é viver para a glória de Deus, não para discutir teologia. Porque a teologia você pode saber direitinho e vai para o inferno do mesmo jeito. Não é teologia que salva, quem salva é Cristo. Se você não experimentar Cristo, você vai apenas chegar perto. Vai chegar perto e não entrar no reino. Infelizmente a igreja hoje está discutindo teologia, bebendo dos sermões diversos aí de doutores e mais doutores. Tem gente indo buscar doutor para todo lado. Tem um doutor aqui, eu vou lá ouvir o doutor tal. Como se o doutor tal pudesse edificar a sua vida. Tem gente ouvindo o sermão e deixando de ter a devoção a Deus na palavra. Nada substitui a palavra de Deus e a oração. Você pode ler um bom livro, você pode ouvir uma boa música, você pode ouvir um bom sermão, tudo isso pode te ajudar, mas nada substitui o seu derramar diante de Deus com oração e leitura da palavra e com o seu compromisso de anunciar essa palavra. Mas hoje o recurso é mais fácil, né? É mais fácil a gente beber dos ensinamentos por aí e a gente não se alimentar da verdadeira palavra da vida de devoção a Deus. Irmãos, como está a nossa vida como igreja? Será que a gente está impactando o mundo? Vejam lá o verso 7, como estava o mundo enquanto Jonas dormia. Diziam uns aos outros, vinde, lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. Vamos buscar todos os recursos, porque a gente não tem a direção de Deus, a gente não tem o Espírito Santo de Deus. O mundo não tem isso. Jonas era o único que sabia o que estava acontecendo e que tinha a direção e a ordem de Deus, vai para tal lugar.
O único que tinha direção de Deus ali era Jonas, mas desprezou isso. E os homens do mundo estão desesperados, sem direção, buscando todo tipo de crendices para descobrir o que está acontecendo com eles. Esse é o retrato do mundo enquanto a igreja dorme. Verso 8, então lhe disseram, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é tua, de onde vens, qual a tua terra, que povo és tu? Vejam a aflição das pessoas, como elas estão sedentas por respostas, como elas estão sedentas por saber o que está acontecendo. E o que nós estamos fazendo como igreja? Respondemos ao mundo o que está acontecendo com elas, de que elas precisam confiar no Senhor, se arrepender dos seus pecados, crer no Senhor Jesus. Será que essa é a nossa agenda? Vou dar um exemplo. Acabei de falar que sociedade interna é algo muito sério na igreja presbiteriana. Sociedade interna são ministérios que fortalecem a igreja, que ajudam o ministério pastoral, que ajudam o foco da igreja na pregação do evangelho. Você que faz parte das sociedades internas aqui, o quanto você tem se dedicado nessa obra evangelística e missionária dentro da sociedade interna? Talvez a gente está distraído com a agenda secular, né? É ano de eleição. Por que não discutir política? Irmãos, esses dias atrás, eu tive que parar minha agenda pastoral, com vários problemas seríssimos para tratar, de famílias com dificuldades, pessoas da igreja, pessoas de fora da igreja, casais quebrados, filhos desviados, uma jovem que tenta suicídio, uma criança pensando em suicídio. E eu tenho que parar a minha agenda para dizer e lembrar os crentes de que os grupos da igreja, as sociedades da igreja não servem para discutir política. Nós estamos aqui para ser sal e luz e fazer diferença ao mundo. Você pode ter a sua opinião política. Isso não é errado, cada um tem o seu direito. E em breve, se Deus permitir, ainda antes da eleição, eu quero trazer uma mensagem específica do crente e a política. A política faz parte da nossa vida. Mas nós não podemos confundir as coisas. A agenda da política é totalmente diferente do que a agenda de Cristo. Quando Cristo chegou, tinha vários partidos políticos dentre os judeus, os essênios, os saduceus, os fariseus, os zelotes, nenhum deles ele se filiou. E ele convocou outros homens para uma vida diferenciada, para viver para o reino de Deus. Então, em vez de você defender o seu candidato, aliás, a maioria das pessoas que vem conversar comigo sobre essa questão política, a maioria daqueles que se dedicam tanto com os políticos, fazem tão pouco pelo reino de Deus, vivem tão longe da palavra de Deus, não têm vontade de estar na igreja do Senhor muitas vezes, faltam demais dos cultos da escola dominical, e vêm falar que estão na agenda correta. Eu acho que estão mais distraídos com ideias demoníacas, diabólicas, de gente mentirosa que não tem compromisso com o reino de Deus. Enquanto a igreja dorme, nós vamos amargar de ver o mundo apodrecendo. Um mundo completamente distante da vontade de Deus. Porque nunca na história da igreja, na história da humanidade, a economia, o direito, a política, a ciência ou qualquer outra área humana impactou de maneira positiva os corações. Nunca. Sempre quando um país ficou melhor foi por meio do evangelho, foi pelos reavivamentos, foi pela reforma protestante, foi o evangelho de Cristo que fez diferença. Essa era a percepção de Lutero, de Calvino e de tantos outros. De Martin Lloyd Jones em 1859, dizendo: o retrato da igreja é uma igreja que não sabe, não tem poder para expulsar um demônio. Há uma urgência de avivamento. E eu creio que Jonas representa a nossa vida como igreja. Nós estamos dormindo muitas vezes. E o mundo só vai piorando enquanto nós dormimos. A ação da igreja é a reação do mundo. Mas tem um momento que Jonas é despertado. O retrato de uma igreja desperta. Que se desperta para a obra. Por quê? Porque eles descobrem lá, Deus, pela
misericórdia, né, pelos meios da sorte ali, entre aspas, porque tudo é providência de Deus, não há acaso, mas Deus permitiu que por meio de sorte eles descobrissem que o causador de toda aquela confusão era Jonas. E aí eles perguntam a Jonas: de onde você vem? Quem é você? Qual a sua ocupação? Qual a sua terra? De que povo és tu? E aí, graças a Deus que Jonas acorda. Jonas para de fugir. Vejam só o que ele diz, verso 9. E ele lhes respondeu: sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e fez a terra. Olha só, irmãos, a resposta dele, só a resposta dele daria para a gente ficar aqui conversando por alguns meses. A resposta de Jonas, aliás, Jonas é interessante esse personagem. Quando ele vai pregar para Nínive, lá no final do livro, ele usa 4 palavrinhas no hebraico, apenas 4 palavrinhas. E Deus transformou a nação inteira com a pregação dele, com 4 palavrinhas. Ele é um cara bem objetivo. Aqui a resposta dele foi objetiva, mas foi precisa. Ele diz assim: eu sou hebreu. Os irmãos lembram o que aconteceu com os hebreus? Os povos todos sabiam quem eram os hebreus. Quando ele fala que ele era um hebreu, a resposta deles, no verso 10, então os homens ficam possuídos de grande temor. Ele é um hebreu. O mesmo povo que foi tirado por meio de maravilhas daquele Egito, com as 10 pragas, com a travessia do Mar Vermelho e com tantos milagres no deserto por 40 anos. O Deus de maravilhas, ele pertence a esse Deus. Talvez aqueles homens conheciam mais a palavra do que Jonas nessa hora, né? Porque quando a gente se afasta da comunhão com Deus, a gente até esquece da palavra. Mas aqueles homens com certeza sabiam do testemunho do que aconteceu com o povo hebreu. A volta do exílio, vamos lembrar lá, quando eles foram parar no exílio, a volta do exílio, no Salmo 126 diz: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. O povo de fora, os incrédulos, diziam: grandes coisas Deus tem feito por eles. E aí o povo de Deus dizia: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Quando ele fala que ele é um hebreu, aqueles homens ficam ainda mais possuídos de temor, porque os hebreus lembravam das maravilhas de Deus, estavam apegados às promessas do Senhor, experimentavam o Deus Todo-Poderoso, de Moisés, de Davi, de Sansão, de Salomão, de todos aqueles que serviram ao Senhor no passado. E aí o texto vai mostrar mais ainda, porque a resposta dele, ele diz que ele não é só hebreu, ele diz assim: eu temo ao Senhor. Um temor bem esquisito, né? A palavra usada aqui, algumas versões mais modernas, trazem um sentido mais interessante. Eu adoro ao meu Deus. E Senhor aqui é o Deus fiel, o Deus do pacto. Eu sirvo ao Senhor, eu temo ao Senhor. E aí ele ainda dá outra informação. O Deus do céu que fez o mar e a terra. O Deus, o Elohim, o Criador, o majestoso Criador, o que domina sobre mar e terra. E aqueles homens entram ainda num pavor ainda maior. Porque se nós estamos com medo da tempestade, imagina aquele que fez a tempestade, que é Deus. E ele teme ao Deus Criador de todas as coisas. Aqueles homens, no verso 10, então, ficam ainda mais apavorados, porque ele diz assim: o que é isso que você fez? Pois eles sabiam, diz o texto no verso 10, pois eles sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia lhe declarado. Talvez ao entrar no navio ele tinha dito para algumas pessoas, mas ninguém sabia ao certo, ninguém deu muita atenção para ele. E agora, o que é isso? Ele é repreendido, inclusive, pelo mundo, né? Você é louco, insensato, como Paulo diz lá aos Efésios capítulo 5, quando Paulo fala da plenitude do Espírito Santo de Deus. Ele diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Não seja louco, insensato, aproveite as oportunidades de Deus. A repreensão de Paulo aos crentes de Éfeso foi a mesma dos incrédulos a Jonas. O que você fez? O que é isso que você fez? Fugir do Senhor, do Criador, do majestoso Criador, do Deus das maravilhas que tirou Moisés e o seu povo lá do Egito. O que é isso que você fez?
o mundo possuído de grande temor, quando a igreja resolve confessar e resolve demonstrar quem é Deus. Quando você olha para o verso 14, olha só o que diz o verso 14. Aqueles homens, depois que jogam Jonas ao mar, a gente vai voltar um pouquinho antes, mas vamos lá para o verso 14. Então eles clamaram ao Senhor, olha só, agora eles começam a orar a Deus e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, não faças cair sobre nós esse sangue quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Olha só, aqueles homens parecem agora ter mais temor de Deus do que o próprio Jonas. Deus, se nós jogarmos ele no mar, e aí, o que vai acontecer com a gente? O que o Senhor vai fazer conosco? O Senhor sabe que nós não fomos culpados disso? E o verso 16 diz: E temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Temeram mais do que Jonas. Às vezes nós, crentes, precisamos buscar esse temor do Senhor. Buscar mais esse amor, esse respeito, essa reverência pelo Senhor que aqueles homens tiveram. Às vezes a igreja está brincando com as coisas de Deus. Vou dar um outro exemplo muito interessante. Eu já falei desse exemplo há algum tempo atrás. Mas eu me lembrei dele no domingo passado, quando o Felipe Santandré cantou: O Espírito de Deus está aqui. Lembram? Um cântico maravilhoso, né? O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Quem aqui não gosta de cantar esse cântico? Mas é a realidade. O Espírito de Deus tem feito tudo isso mesmo na sua vida, no seu dia a dia, através do seu ministério, do seu exemplo de vida, do exemplo nosso como igreja. Eu me recordo do reverendo Ronaldo Lidório, numa conferência missionária de jovens, e os jovens todos bonitinhos lá cantando essa canção. Quando ele pegou a palavra, ele disse assim: irmãos, vocês cantaram é muito sério. É fácil estar aí bonitinho, com uma roupinha legal, uma notinha bonitinha no instrumento novo. Mas você está indo lá no hospital, falando com o doente, com o enfermo e orando por ele. Você está indo lá onde estão os demoníacos ou endemoniados e orando por eles, intercedendo por eles. Você está participando dos ministérios de oração e intercessão na sua igreja. E aí o Ronaldo Lidório pegou cada tópico desse cântico e disse assim: é fácil cantar e falar de missões, mas missão não é aventura. Missão é algo muito sério. Nós precisamos pensar um pouco em como está a nossa vida. Porque aqueles incrédulos temeram mais ao Senhor do que muitos crentes, do que Jonas e do que muitos de nós hoje. Aqueles homens temeram ao Senhor de verdade. Esse é o retrato de quando a igreja confessa quem é Deus, o Deus das maravilhas, o Deus dos céus, o Deus da terra, o Senhor de todas as coisas. Mas eu queria terminar com um seguinte ensino ainda do texto. A igreja é representada aqui nesse capítulo, primeiro dormindo por Jonas, depois ela é despertada pelo mundo, é verdade, mas repreendida até pelo mundo, mas Jonas acorda e quando ele dá o seu testemunho de quem ele é, aí sim aqueles homens se voltam. Há uma dúvida entre alguns teólogos, alguns pensam que eles realmente se converteram, outros dizem que acham que não, foi apenas aquele momento. Mas há vários indícios aqui de bons teólogos, como o Dr. Palmer Robertson e outros mais, que acreditam na verdadeira conversão daqueles homens. E olha só que algumas coisas interessantes, né? Porque o que o texto vai mostrar é, nós temos um Deus que nunca dorme. Mesmo quando a igreja está dormindo, nosso Deus não está dormindo. Lembram o que diz o Salmo 121? Ele é o guarda de Israel. Ele não dormita nem dorme, o guarda de Israel. Não cochila, Deus não tira um cochilo. Talvez você até cochile enquanto nós estamos pregando. Mas Deus não. Deus está atento nos mínimos detalhes do que acontecem com o seu povo.
E isso serve para, pelo menos, duas coisas. Primeiro, para confortar o nosso coração. Como é bom saber que quando eu estou naquela maior tribulação da minha vida, na maior angústia da minha vida, eu tenho um Deus atento, olhando para o meu problema. O meu clamor, conforme o Salmo 18, verso 6, penetra a face de Deus, Ele olha para o meu problema. Como é bom saber disso. Mas há um outro detalhe. Deus está sempre acordado. Quando a gente está vivendo distante dos propósitos dEle, quando a gente está vivendo no pecado, Deus também está acordado. Ele está olhando com detalhes para tudo que acontece na nossa vida. Ou como dizia os grandes teólogos do passado, nós temos a vida diante da face de Deus, corem Deus. Deus está olhando o tempo todo para nós. E Ele não olha só as nossas atitudes exteriores, porque a gente até pode enganar um pouquinho, né? Ele olha para o profundo do nosso coração. E é isso que nós encontramos em alguns textos da palavra. O texto aqui diz que Jonas tenta fugir de Deus, fugir da presença do Senhor, lembram disso? Ele tenta fugir da presença do Senhor, mas ele conhecia textos marcantes da palavra de Deus, conhecia mais do que nós, conhecia até em hebraico. Salmo 23, verso 6. Bondade e misericórdia do Senhor certamente nos perseguirão, que é o sentido do hebraico. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Não adianta fugir de Deus. A bondade e a misericórdia de Deus vai nos perseguir para onde nós andarmos. Jonas sabia disso. Ele com certeza conhecia, inclusive em hebraico, o Salmo 139. Para onde me ausentarei da tua face? Se eu subir até o mais alto céu, o Senhor lá está. Até o mais profundo abismo, lá estás também. Sonda-me, ó Deus. Esse salmo de Davi é um salmo de confissão de pecados. No final do salmo, Davi está confessando o seu pecado. E Davi vai dizer, Senhor, sonda o meu coração. O Senhor sabe que meu coração está cheio de ódio nesse momento. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Jonas conhecia direitinho esse salmo. E nós precisamos pensar um pouco nisso. Nós temos um Deus que nunca dorme, nós não podemos fugir da presença desse Deus. Se você é do Senhor, Ele vai te disciplinar, Ele vai te buscar. Porque Ele disciplina quem ama. Jonas era um amado de Deus. Deus podia ter largado ele lá. Mas não, ele era um amado de Deus. E por ser um amado do Senhor, ele foi até Jonas e disciplinou Jonas. Não dá para esconder o nosso pecado de Deus. Jonas conhecia o Salmo 32. Não dá para esconder. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Talvez seja por isso que ele está dormindo um sono profundo de angústia, por ter calado o seu pecado, por ter se escondido e fugido de Deus. Nós precisamos colocar o nosso coração diante de Deus. Irmãos, nós temos um Deus que nunca dorme, porque o verso 4 e o verso 15 mostra a ação de Deus. Vejam lá. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. E fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Aquela viagem que parecia tranquila para Tarsis, mas o Senhor interferiu, o Senhor com a sua providência agiu e não permitiu que a viagem seguisse conforme a vontade de Jonas. Se você é do Senhor, não queira viver a sua vida, o seu propósito de vida e não o propósito de Deus, não vai dar certo. Viva os propósitos do Senhor. Lembram a caminhada do deserto? Aliás, eu, como pastor, eu vejo isso claramente na vida de tanta gente. E muitas vezes eu sou exortado para que eu mesmo não cometa o mesmo erro. Às vezes a nossa vida fica amarrada e não sai do lugar. Lembram como que era a caminhada do deserto? Quanto tempo para chegar até a terra prometida? 3 meses no máximo. Cortaram pelo Mar Vermelho, até uma semana dava para fazer. Ia ser difícil, porque tinha muita gente, mas até uma semana dava para fazer. Quanto tempo mesmo eles chegaram lá? 40 anos, dando murro em ponta de faca. Porque não confiavam em Deus, porque viam as maravilhas do Senhor e preferiam acreditar em bezerro de ouro, porque reclamavam de Deus o tempo inteiro. Deus mandava carne, eles reclamavam. Deus mandava água, eles reclamavam. Aquele povo é o reflexo da nossa vida muitas vezes. Nós temos um Deus da providência que age o tempo todo em nós, através de nós,
e muitas vezes nós não percebemos a ação, o mover de Deus. Eu queria terminar com a seguinte questão. Como é o retrato hoje seu como igreja? Não pense igreja como Igreja Presbiteriana de São Caetano do Sul. Mas todos nós aqui somos igreja do Senhor. Se temos Cristo como nosso Senhor, somos igreja do Senhor. Como tem sido o seu proceder como igreja? Você está dormindo ou está bem acordado para as coisas de Deus? Você está vivendo dentro dos propósitos de Deus, buscando a presença do Senhor? Ou você está se afastando totalmente do caminho do Senhor? A palavra de Deus diz que há caminhos que ao homem parecem direitos, mas resultam em morte. A palavra de Deus diz que o ladrão, que o inimigo, ele vem para roubar, matar e destruir. E ele não está brincando com essa sua missão. É por isso que nós temos visto tantos casais com casamento destruído, tantos filhos destruídos e pensando até muitas vezes em suicídio, ou indo para drogas, indo para vidas totalmente tortas, porque o inimigo não está brincando, ele quer roubar, matar e destruir. Mas o texto continua, Jesus veio para dar vida, vida abundante. Não é qualquer vida, é vida plena de Deus, cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Quanto será que nós estamos experimentando dessa vida? Ou talvez a nossa agenda está mais preocupada com as coisas dessa vida, ou com os entretenimentos, ou com a política, com a economia, com a discussão teológica. Aliás, quer ver um exemplo que eu achei curioso demais hoje na escola dominical? Quem não assistiu, por favor, assista. Eu achei sensacional. Nós não precisamos, ou hoje, por exemplo, foi um exemplo claro na escola dominical, não teve um estudo bíblico. Alguém viu um estudo bíblico hoje? O reverendo Muriel na escola dominical pegou um texto e começou a dar um estudo, a missão é isso, isso, aquilo. Claro, ele tinha pregado já sobre a obra missionária. Mas a escola dominical ele mostrou o que a missão Kaiowá faz. Às vezes a gente sabe teoria demais, teologia demais. E age menos, age pouco, não faz quase nada para o Senhor. A gente precisa colocar em prática aquilo que a gente já sabe. Talvez nós somos um povo que sabe mais do que muitas outras denominações. Das denominações reformadas, as que perseveraram na palavra, a Igreja Presbiteriana do Brasil é a mais antiga e a mais forte do mundo. As outras são mais novas do que a nossa. As mais antigas todas já se desviaram. As mais antigas que a nossa. A igreja mãe que trouxe a nossa igreja aqui está completamente fora do Evangelho. A nossa denominação é a mais antiga do mundo que permanece na teologia reformada. Mas ficar apenas na teologia não vai adiantar nada. Se nós não vivermos esse Evangelho, se nós não pregarmos esse Evangelho, se nós não resgatarmos o mundo e pararmos de nos distrair, né? Nós precisamos parar de nos distrair com as coisas dessa vida. Eu queria terminar com o exemplo de Paulo e Silas, quando chegaram em Tessalônica. Eles pregaram lá entre os judeus algumas vezes e ficaram bravos, os judeus ficaram bravos com eles, porque eles pregavam o Evangelho e muita gente se converteu ali, mulheres se convertiam, pessoas diversas começaram a se converter. E aí alguns desses judeus pegaram a malandragem, diz o texto lá de Atos, pegaram os da turba, os da malandragem da rua, para ir até a casa de Jason e pegar Paulo e Silas. Não encontraram Paulo e Silas, arrastaram Jason e disseram assim: estes homens que têm atormentado o mundo, chegaram aqui na nossa cidade. Será que onde você está sendo um tormento para o mundo? Ou você está igualzinho ao mundo? Paulo e Silas, onde chegavam, eram conhecidos como pessoas que atormentavam o mundo. Hebreus, quando fala da igreja primitiva, lá no capítulo 11, no finalzinho, diz assim: homens dos quais o mundo não era digno. O mundo não era digno de ter pessoas tão amadas de Deus, tão tementes ao Senhor, tão obedientes ao Evangelho de Cristo. Por isso que o Evangelho chegou até nós. Porque os primeiros crentes vestiram a camisa do Evangelho. Não do seu time de futebol, não da sua teologia, não do seu partido político, mas de Cristo. E o Evangelho chegou até a gente
E cabe a todos nós hoje prosseguirmos nisso e levar o Evangelho adiante. Que Deus tenha misericórdia de nós e que experimentemos o avivamento novamente. Que Ele derrame da sua graça, da sua misericórdia sobre a igreja do Senhor. E que, quem sabe, daqui a alguns anos possamos experimentar o mesmo avivamento que Simonton experimentou em 1859 e que fez ele deixar tudo para vir ao Brasil anunciar o Evangelho de Cristo. Deus assim nos dê a graça e a misericórdia dele.